Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre processo legislativo e no que diz respeito à espécie da emenda constitucional. Primeiramente, o que seria uma emenda constitucional? Relembrando, o poder constituinte originário é aquele poder de elaborar uma nova constituição, de elaborar uma constituição. E existe o poder constituinte derivado reformador, que é esse poder de você alterar a Constituição já vigente, que é o caso da emenda constitucional. E possui um processo muito rígido, que nós iremos ver. Primeiramente, precisamos saber quem são legitimados, quem que podem propor uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, que seria na fase de iniciativa. Existem 3 legitimados a propor uma emenda constitucional. São eles: 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Também o presidente da República pode propor uma emenda constitucional. E também mais da metade das assembleias legislativas dos entes federativos representadas por sua maioria relativa. Nós vamos encontrar isso, pessoal, no artigo 60 da Constituição, onde a redação nos traz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República, inciso 2º do artigo 60. Inciso 3º do artigo 60. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Esses 3 são os únicos legitimados a propor uma emenda à Constituição. Existe emenda à Constituição por iniciativa popular? Não há previsão expressa sobre iniciativa popular no que diz respeito à emenda constitucional, e sim projeto de lei, PL. Agora, o que é importante também, nós compreendermos as limitações que existem em respeito a uma emenda constitucional. Existem limitações formais. As limitações formais diz respeito ao quê? A essa fase de iniciativa. Se uma emenda constitucional for proposta por alguém que não seja desses 3 legitimados, ou por exemplo, metade ou do Senado, a Constituição fala 1/3, então não poderia ser metade. Aí seria uma limitação formal, entendeu? Existem também as limitações materiais, que diz respeito ao conteúdo. E esse conteúdo nós precisamos compreender que são as chamadas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, pessoal, elas vão estar também em nossa Constituição. E quais são elas? A forma federativa de Estado, entendeu? Não pode haver nenhum projeto de emenda constitucional tentando abolir a forma federativa de Estado. O voto direto, secreto, universal e periódico. O voto direto, secreto, universal e periódico. Eu não falei nada de voto obrigatório. Então, se tiver uma proposta de emenda à Constituição, por exemplo, para o voto deixar de ser obrigatório, poderia acontecer isso? Sim, porque o que não pode é essas cláusulas pétreas, alguma proposta tentando abolir a forma federativa de Estado, algum Estado querer separar do outro, não pode ser feito. O voto tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Voto direto, nós mesmos votamos no representante. Secreto, não precisamos dizer para ninguém. Universal, todos, analfabetos, mulheres, não importa. Todos têm direito ao voto, voto universal. E periódico, e naquele determinado mandato de cada representante eleito, né? É óbvio. O que mais? No inciso 3º, a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não pode haver nenhuma emenda constitucional tentando abolir essa separação dos poderes. Entendeu, pessoal? O que mais? Os direitos e garantias individuais,
que está no artigo 5º de nossa Constituição, são 78 incisos. Não pode. Então, relembrando, as cláusulas pétreas são 4. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário e os direitos e garantias individuais, entendeu? Do artigo 5º. Veja bem, não pode abolir, mas pode haver uma proposta de emenda constitucional para modificar, por exemplo, colocar mais desses direitos ou modificar algum deles? Sim, pode sim. Existem também as cláusulas pétreas implícitas, que são aquelas que não estão positivadas no nosso texto constitucional. Por exemplo, a titularidade do poder constituinte originário do povo, entendeu? A alteração do rito da emenda constitucional, que está lá no artigo 60 da Constituição, é uma cláusula pétrea implícita. Ninguém pode propor uma emenda à Constituição para alterar, por exemplo, o rol de legitimados, entendeu? Os direitos sociais, a forma republicana de Estado, a república, depois daquele plebiscito que teve em 1993, entendeu? Os doutrinadores já houve entendimento que, como o povo escolheu a república ao invés do parlamento, a de forma, então a república também não pode ter nenhum presidente constitucional para abolir a república, certo? Essas são as limitações materiais no que diz ao conteúdo das cláusulas pétreas. Existem também as limitações circunstanciais, que são períodos em que não se pode emendar a Constituição, que é na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, que é um estado atípico de fragilidade e não pode haver proposta de emenda nisso. Basicamente são isso. Agora a questão, e o processo, essa fase de deliberação para a emenda ser aprovada, como funciona? 2 turnos na Câmara e no Senado, 2 turnos em cada um, 2 turnos de votação, para passar 3/5 dos votos. 2 turnos, 3/5 dos votos na Câmara e no Senado. De início, a PEC vai chegar na Câmara dos Deputados e vai formar uma comissão mista, entendeu? Para poder apreciar ela. Para ser aprovada, 3/5 dos votos. Pode ser quórum especial, né, ou quórum qualificado também, nós às vezes encontramos isso em prova, é semelhante a 3/5. Não é a maioria absoluta, entendeu? Se tiver isso numa questão de prova, tá errado, porque 3/5 é mais do que a maioria absoluta, entendeu? Enfim, 3/5, 2 turnos, na Câmara e no Senado. Precisa da sanção do presidente? Não. O presidente da República só participa na fase iniciativa, ele pode propor uma PEC. Depois, a PEC sendo aprovada, ela por 3/5 dos votos nos 2 turnos na Câmara e no Senado, ela sendo aprovada, ela já pode ser, entendeu, publicada. Entendeu? Quem que publica ela? Essa comissão mista do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. O que mais nós podemos ver em relação aqui, ó? Bem, ó, quando a gente se trata dessa questão de proposta de emenda à Constituição, é basicamente isso a importância. A gente compreender que a origem dela vem do poder constituinte derivado reformador, de reformar a Constituição, a gente compreender as limitações dela, as limitações formais, no que se diz respeito à iniciativa de quem pode propor, 1/3 da Câmara ou do Senado, presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, composta pela maioria relativa de cada uma delas. A gente compreender as questões dos limites circunstanciais, né, também, estado de defesa, intervenção federal, estado de sítio, não pode propor PEC. Compreender a limitação também relacionada às cláusulas pétreas, limitações materiais. Formais, quem pode propor legitimado. Circunstanciais, aqueles 3, intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, não pode haver, entendeu? Porque o país está numa fragilidade. E a matéria, o conteúdo, cláusulas pétreas, aquelas 4. Fórmula federativa de Estado, separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, entendeu? O voto direto, secreto, universal e periódico, e os direitos e garantias individuais, lá do artigo 5º, entendeu? Basicamente isso. Fechando isso, eu quero tratar também
da questão da medida provisória. A medida provisória ela é uma espécie normativa anômala. Por que anômala? Porque ela não é elaborada pelo executivo. Ela não é elaborada pelo legislativo. Ela é elaborada pelo chefe do executivo. E lembrando daquela questão dos freios e contrapesos, né? Entendeu? Então, como o executivo está elaborando uma espécie normativa, que é a medida provisória, ele está exercendo uma função atípica, porque não é função do executivo elaborar leis, e sim do legislativo. A medida provisória ela não é uma lei, mas tem força de lei. A medida provisória ela pode ser elaborada, editada pelos chefes do executivo, ou seja, não apenas o presidente. O governador pode, o prefeito pode, desde que esteja na Constituição Estadual e na lei orgânica municipal. Entendeu? O governador pode editar a medida provisória, então? Sim, desde que seja previsto na Constituição Estadual. O prefeito pode editar a medida provisória? Sim, desde que esteja previsto na lei orgânica municipal e na Constituição Estadual daquele estado. Entendeu? Tem a ver com o Pacto Federativo, União, Estado, Distrito Federal e municípios. A medida provisória publicada ela produz efeitos imediatos. O artigo 62 da Constituição de 88 traz os limitadores de caráter material da medida provisória. A medida provisória ela não pode você versar sobre nacionalidade, cidadania, sobre direito penal, direito processual penal, entendeu? Processo civil, mas não fala nada nesse rol de direito processual civil. Não, direito processual civil sim, quer dizer, desculpa, confundi. Direito civil. Direito processual civil não pode. Agora, sobre direito civil pode, porque não está nesse rol. E lembrando, não é um rol exemplificativo, é sempre o rol taxativo, é o que está lá. Se não está lá, quer dizer que pode. Entendeu? Vamos dar uma olhada no artigo 62 da Constituição, que fala sobre as medidas provisórias, para a gente ver esse rol. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Sobre essa matéria não pode haver nenhuma medida provisória tratando sobre esses temas. Direito penal, processual penal e processo civil. Direito penal, processual penal e processo civil. Então, pegadinha de prova. Direito civil pode. Direito civil pode. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. A carreira e garantia de seus membros. Não pode ter medida provisória falando sobre isso. Sobre a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais suplementares salvados previstos no artigo 167, parágrafo 3º, que visa a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Lembra, pessoal, que aconteceu lá na época do Collor, congelar poupança, tudo? Não pode, o presidente não consegue mais fazer isso. Entendeu? Ninguém pode editar medida provisória que visa a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Reservada a lei complementar. A diferença de lei ordinária e lei complementar é que a lei complementar tem matéria específica que a Constituição regula, que tem que ser lei complementar para tratar delas, né? Então, essas matérias que são reservadas à lei complementar, não pode haver medida provisória que versem sobre conteúdos reservados a isso. É a questão da reserva legal, desse princípio. Já disciplinado em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Entendeu? Já foi disciplinado em projeto de lei e tal, já foi aprovado pelo Congresso e está pendente da sanção ou veto do Presidente, não pode entrar com uma medida provisória disso. Entenderam? A medida provisória não pode versar sobre esse tipo de tema. Esse daí é a limitação de conteúdo da medida provisória. Também, agora como que se dá a questão do processo da medida provisória? O presidente publica. A medida provisória gera efeitos imediatos. Porém, um dos requisitos para o presidente publicar essa medida provisória é o caráter de urgência e relevância. Urgência e relevância, tem que ter relevância e urgência para poder publicar uma medida, editar uma medida provisória. Entendeu? Existe outro limitador da medida provisória, que vai estar no artigo 5º da Constituição, que fala sobre a exploração, a questão da concessão de serviços locais de gás canalizados. Então, é vedado aos estados editar medida provisória
regulamente essa questão sobre gás, entendeu? Exploração ou concessão de gás. E a gente tem que compreender também, a medida provisória, após publicada, ela deverá ir ao Congresso Nacional, podendo ser transformada em lei, podendo ser. O prazo da medida provisória, isso é muito importante, são 60 dias de duração, entendeu? E caso ela não se transforme em lei, ela pode ser prorrogável por igual período, ou seja, por mais 60. Então o prazo limite da medida provisória é 120 dias, o limite, entendeu? Às vezes tem que cair em prova, o prazo limite é 160, 150, tá errado, 120 dias. O prazo ele é prorrogado por igual período, 60 dias, não foi apreciado, outros 60. O presidente da República ele pode entregar a medida provisória em qualquer uma das casas do Congresso Nacional? Não. A Câmara dos Deputados é a casa iniciadora e é obrigatória. Então o presidente ele entrega a medida provisória na Câmara dos Deputados. E o Congresso Nacional terá que constituir uma comissão mista para realizar o controle de constitucionalidade dessa medida provisória. Essa comissão mista por membros da Câmara dos Deputados e membros do Senado Federal. Entendeu? Os requisitos para a medida provisória, para a edição dela, para o presidente poder editar, relevância e urgência. 60 dias de prazo da medida provisória para ser aprovada na Câmara e ao Senado. Ou transforma em lei ou será rejeitada. Existe uma cláusula punitiva, que é a questão do trancamento da pauta. Por exemplo, é 45 dias. Deu 45 dias que a medida provisória está ou na Câmara, ou está na Câmara dos Deputados, ela tranca a pauta. O que significa? O pessoal não vai poder votar, não vai poder discutir mais tema nenhum projeto de lei, mais nada, enquanto não resolver a questão da medida. Ela trancou a pauta da Câmara. E, por exemplo, ela pode chegar já no Senado, a pauta já trancada, entendeu? Pode. Entendeu? Pode chegar já trancada. O trancamento da pauta é a vedação de outras votações enquanto não for aprovada a medida provisória. Se parar em 45 dias, ela passar os 45 dias desses 60 dias e a casa onde ela estiver ainda não voltou, ela tranca a pauta. O prazo de 60 dias são para as duas casas. As duas casas, entendeu? Por exemplo, se ela passou já no Congresso, e ela foi lá para o Senado, deu 45 lá, trancou a pauta do Senado, não do Congresso. Desculpa, não do Congresso, não da Câmara dos Deputados. Então, veja bem, passou 45 dias dos 60 dias, e a casa onde está ainda não votou, ela tranca a pauta. O prazo de 60 dias são para tanto a Câmara dos Deputados como para o Senado Federal. Entendeu? Não votou em 60 dias, prorroga o prazo, que são 120 dias. E a pauta vai ficar trancada na casa onde ela está, a medida. O artigo 62, parágrafo 4º, ele suspende o prazo de votação da medida provisória se o Congresso Nacional estiver de recesso. A medida provisória, ela tem 3 caminhos que ela pode ser seguida. Ela pode ser votada e aprovada, que é o objetivo da medida provisória ser transformada em lei. É a nossa primeira hipótese. Agora, se o Congresso aprovar a medida provisória com emenda, ela vai transformar em um novo processo legislativo ordinário, que é a segunda hipótese. Às vezes o Congresso, ele vê, tem alguma coisa mudar nessa medida. Eles aprovam ela, mas colocam uma emenda nela, uma modificação nela. Aí vai entrar um novo processo legislativo ordinário, entendeu? Em cima dessa medida. Que se prorrogou no tempo até o projeto de lei ser aprovado ou não, ela pode ocorrer a aprovação parcial da medida provisória com a emenda, desconfigurando o seu texto original, e a medida provisória ela é transformada em um processo legislativo ordinário. E não tem prazo nesse processo legislativo, né? Esse processo legislativo ordinário não tem prazo. Então, ela suspende, entendeu? Acaba de vez essa questão desse prazo. E a terceira hipótese é quando a medida provisória ela é rejeitada. Existem 2 possibilidades de rejeição. A primeira é rejeitada pelo Congresso Nacional, que é uma rejeição expressa. Fala, essa medida provisória é inconstitucional, ou não sei o que, já tem termo de lei complementar tratando, a gente não pode discutir isso, trata sobre cidadania, não sei o que, não. Já rejeita. E a segunda rejeição é aquela tácita. Ela acaba o prazo da medida provisória, aqueles 120 dias, e não foi aprovada, ela é rejeitada tacitamente, sem expressão alguma, entendeu? Tem a rejeição expressa, que é essa rejeitada, eles falam, ou então deu 120 dias, não foi votada,
não foi aprovada, ela é rejeitada tacitamente, desde o início. E quando há essas rejeições, entendeu? É como se ela nunca tivesse existido. Então, os efeitos que essa medida provisória ocorreu durante a sua vigência é como se nunca tivesse existido. Portanto, existe o efeito ex tunc. Esse efeito ex tunc, ele retroage lá no início do tempo, como se a medida não tivesse existido. E o Congresso Nacional ele vai regulamentar por um decreto legislativo as relações, esses efeitos ocorridos durante a vigência da medida provisória que foi rejeitada. E caso não seja editado o decreto legislativo regulamentando o período, aquele período ficará regulado pela própria medida provisória que estava em vigor, que é o princípio da irrepetibilidade absoluta. A medida provisória rejeitada não poderá ser apresentada na mesma sessão legislativa. Sessão legislativa é geralmente um ano. Por exemplo, de fevereiro a dezembro. Então, nesse período, se ela for, ela não pode ser apresentada, só no outro ano. E ela também não pode editar uma lei ou outra medida provisória que mude seu texto, que é a revogação da medida provisória. Quando a medida provisória for ser revogada, tem que ser editada uma lei ou uma outra medida provisória que altere aquele texto, assim ela é revogada. É basicamente isso. Projeto de emenda constitucional e medida provisória. Matéria, a prova de hoje constitucional. Espero ter ajudado a todos.